avó amada revela traição aterrorizante. O jantar estava prestes a começar e a casa da família Gomes estava cheia de risos nervosos e olhares desconfiados. Dona Clara, com seus cabelos brancos como a neve e suas mãos enrugadas, era a matriarca que todos amavam. Mas aquele aniversário de 80 anos prometia mais do que bolo e velas. Um clima de mistério pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. As crianças corriam pela sala, deixando rastros de alegria, enquanto os adultos tentavam colocar um sorriso no rosto. As histórias sobre Dona Clara eram as melhores, sempre cheias de aventuras. Mas hoje, algo parecia diferente. Enquanto os filhos organizavam a mesa, um envelope envelhecido chamou a atenção de Ana, a neta mais velha. Curiosa, ela puxou o objeto debaixo de uma pilha de papéis. "O que é isso, vovó?" questionou, segurando o envelope até onde Dona Clara podia ver. A expressão da avó mudou drasticamente. A alegria deu lugar a um olhar sombrio, intenso, que fez o coração a todos diminuir a velocidade. O riso se esvaiu e o silêncio tomou conta da sala. "Ah, isso é apenas algo antigo, não vale a pena." Sua voz tremia, claramente desconfortável, mas a tensão estava inegável. O envelope estava selado. O pescoço de Dona Clara pareceu esticar, como se ela tentasse se esconder da verdade que poderia vir à tona. A conversa desviou, mas o clima pesado persistia. Enquanto todos tentavam ignorar o embaraço, apenas os sussurros começaram a surgir. A vovó nunca teve segredos assim no passado. O que estará escrito ali? Os olhares de desconfiança se espalharam. O que mais esse envelope poderia esconder? Dona Clara sorriu, tentando agir naturalmente, mas Ana notou que seu olhar estava fixo numa foto emoldurada na prateleira. Era uma imagem dela com um homem desconhecido, ambos rindo juntos em um dia ensolarado. "Quem é esse, vovó?" indagou Ana, apontando para a foto. O rosto de Dona Clara palidificou. "Ah, apenas um amigo da juventude", respondeu, como se aquilo bastasse. Mas dentro de si, o peso da dúvida crescia. Foi então que a porta se abriu e um homem alto entrou. Era Pedro, um velho amigo da avó, com aquiescência e carisma que tornavam a presença dele praticamente hipnotizante. "Você ainda é a mesma de sempre, Clara", disse com um sorriso que fazia o coração de todos acelerarem. Os olhares de reprovação começaram a surgir entre os familiares. O tom de ambiente descontraído se perdeu. Os netos trocavam murmúrios. "Ele tem algo a ver com o que está no envelope? Essa traição, será que é dele?" As vozes se misturavam. E a segurança que a família tinha no amor que compartilhavam começou a abalar. Em quem poderiam confiar? O que mais Dona Clara escondia? Enquanto o ambiente fervia com perguntas não respondidas, o clima ficou denso. A avó sentou-se à mesa, mas um aperto no peito a impedira de saborear aquele prato especial. O semblante dela, antes iluminado pela alegria do aniversário, agora parecia uma máscara, e a verdade ia além das velas acesas. Naquela noite, cada membro da família se questionava até onde iam os laços de amor e lealdade. "Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima estava tenso à mesa e cada garfada de Dona Clara soava como um golpe de martelo. Os olhares se cruzavam e Ana podia sentir os corações palpitar, mas todos tentavam disfarçar. Era como se a atmosfera estivesse prestes a romper. E então, um barulho alto ecoou da cozinha. Foi só o gato, disse alguém apressado. Mas a verdade é que ninguém estava convencido. O som parecia ter interrompido a tensão que pesava no ar e os murmúrios se intensificaram. Até que naquele instante, uma cena dos mais impactantes se desenrolou. A porta da cozinha se abriu com um empurrão e em meio à fumaça e ao cheiro de queimado surgiu a bisneta de Dona Clara, a pequena Lívia, com os olhos arregalados e a expressão pálida. Vovó, o envelope, ele está pegando fogo. A menininha segurava o envelope envelhecido com as pontas chamuscadas e as sobras de uma chama que se extinguia lentamente. Naquele segundo, todo mundo congelou. O simples ato de Lívia parecia rasgar uma cortina e todos tentavam manter fechada. Dona Clara, lívida, saltou da cadeira e os adultos saltaram atrás dela, mas já era tarde. O envelope queimou entre os dedos da criança e a expressão de horror no rosto da avó era inigualável. Não, não, não! Todos tentaram apagar as pequenas chamas, mas o que ficou eram apenas cinzas e fragmentos que, até aquele momento, permaneciam como segredos bem guardados. O silêncio era profundo, quase palpável, como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. O que estava escrito ali? O que mais Dona Clara escondia? Vovó, o que estava nesse papel? Perguntou um dos tios, a voz falhando entre a confusão e o medo. Era só um documento velho, nada importante, Dona Clara gritou, mas o tom insistente do desespero chamou a atenção. Ela tinha perdido mais que um pedaço de papel. De repente, a identidade que cercava aquele envelope tornava-se a revelação de sua própria vida. Os netos começaram a sussurrar. O que mais ela não nos contou? Essa traição, será que é sobre o Pedro? As perguntas não paravam. E quando Pedro, imóvel, afastou-se um passo, os olhares de todos se voltaram para ele. A tensão cresceu como uma tempestade prestes a desabar. Foi então que a porta da sala se abriu novamente. Um homem entrou, mas não era apenas qualquer pessoa. Era Miguel, o filho que todos pensavam ter desaparecido anos atrás. O rosto dele estava pálido, mas seu olhar era tão intenso que poderia perfurar a alma. Desculpem o atraso, ele começou, mas sua voz falhou. Você está vivo? A voz de Dona Clara saiu como um grito abafado. O impacto da revelação simultaneamente fez a sala tremer e o coração de Ana disparar.
Mas por que não voltou antes? O que aconteceu? O murmúrio da sala se intensificou, ecos de choque e desespero ocupando cada canto. Então Miguel olhou para o envelope queimado no chão e algo dentro dele pareceu quebrar. Eu sei o que estava escrito ali. E eu sei o que você fez, mãe. O tom dele explodiu como um trovão em meio à tempestade emocional. A revelação era clara. A verdade que todos temiam estava prestes a ser exposta. O chão tremeu sob os pés de Dona Clara e seu rosto se contorceu de dor e pânico. Não fale isso, Miguel. Você não entende. Mas ele estava determinado. Eu entendo mais do que você imagina. E a traição que você escondia não foi só de um relacionamento. Potencialmente, essa traição abalou toda a nossa família. O eco da frase pairou no ar, como um eco de uma bomba prestes a explodir. O choque atingiu a sala como uma onda, todos os rostos virando-se para Dona Clara. E o que antes era um jantar de aniversário, agora transformava-se em um tribunal de emoções. O que mais será que esse segredo destruidor revelava? O que mais estava por vir naquela noite que prometia ser o divisor de águas na vida da família Gomes? Cada um se perguntou se a confiança que tinham na matriarca se desmoronaria completamente ao submeterem-se à verdade oculta. A mesa estava agora em um caos silencioso. Os olhos em Dona Clara, esperando, temendo pela próxima revelação. A noite mal havia começado e a tempestade prometia ser muito mais intensa. A mesa estava, agora, em um caos silencioso, os olhos em Dona Clara, esperando pela próxima revelação. O clima pesava como chumbo e a tensão era palpável. Miguel respirou fundo, a raiva e a dor misturando-se em seu peito, e parecia pronto para dar uma bomba. Mas antes de conseguisse falar novamente, um grito agudo cortou o ar. Vovó, a bisneta, estava paralisada na porta da sala, com o olhar fixo em algo atrás de Dona Clara. As cabeças se viraram. A porta da frente se abrira, revelando uma sombra familiar. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era Sofia. Sofia disse, suas palavras carregadas de urgência e medo. O coração de todos disparou. O clima, que já estava tenso, virou um turbilhão, e o ar parecia denso, quase elétrico. O que ela estava fazendo ali? Dona Clara franziu a testa e caminhou lentamente em direção a Sofia. A expressão dela, antes conturbada por segredos, agora revelava uma nova camada de confusão. Sofia, o que você está fazendo aqui? Precisamos falar sobre o que está acontecendo. Clara, o que Miguel não sabe, mas eu sei. As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram alto. Você tá falando. Sofia fez uma pausa, observando as faces conhecidas, estampadas de choque, mas logo seguiu em frente. Sobre o que você ocultou, Clara? O que você não contou a ele e a todos nós? O caos aumentou enquanto todas as pessoas se moveram nervosamente em suas cadeiras. O que mais havia para se revelar? O que você quer dizer com isso? Miguel estava confuso e enfurecido.
e as expressões ao redor dele falavam mais do que palavras. Uma rede de segredos e ressentimentos estava prestes a se desenrolar, e Dona Clara, agora pálida como uma folha em um dia de outono, parecia lutar contra a maré. Sofia respirou fundo, o peso do mundo em seus ombros. Sobre o acidente, Miguel. O acidente que você acha que foi um acidente. Não foi. Clara sabia. O impacto da revelação fez o chão abaixo de Miguel parecer desmoronar. Ele vacilou, os olhos se arregalando. "O que você está dizendo?" Dona Clara gritou, mas o som parecia vir de muito longe. "Basta, Sofia! Isso não é hora para isso!" Contudo, a verdade parecia querer sair de dentro dela. Uma parte dela queria desmascarar tudo, mas o medo a prendia. E nesse momento, tudo mudou. Miguel voltou-se para a avó com uma mistura de desespero e necessidade de resposta. "O que você sabe, vovó? O que aconteceu de verdade?" A tensão era alta. Os netos trocavam olhares confusos, quase horrorizados com o que ouviram. Terror elevado. As emoções explodiram. O silêncio era nervoso. A sala parecia tremer sob a pressão não revelada. Então o silêncio foi cortado por uma frase que nem mesmo Dona Clara poderia deter. "Porque você não foi a única a ter segredos, Clara. Eu também tenho alguns, e um deles envolve o seu filho desaparecido." A sala paralisou. O que mais estava escondido nas sombras? Os olhares se entrelaçaram, agora entre Miguel e Sofia. Havia um abismo se abrindo sob eles, e a verdade ameaçava engolir a todos. O que Sofia sabia, o que seria revelado a seguir. A confusão e o choque se espalharam como uma onda, fazendo com que todos se perguntassem até onde a mentira tinha ido. A noite ainda estava longe de acabar, e o labirinto de segredos e traições prometia ser muito mais profundo do que qualquer um podia imaginar. O silêncio pesado na sala parecia palpável, e todos os olhares estavam fixos em Dona Clara. Miguel, em uma mistura de desespero e raiva, aguardava a resposta que viria na forma de um grito ou um sussurro. O clima estava cargado, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Então as palavras de Sofia ecoaram na sala como um trovão. "A verdade não é apenas sobre o que aconteceu de uma vez, mas sobre como isso se entrelaçou com tudo o que somos." O olhar incrédulo de Miguel se fixou em Sofia. As palavras produzem um peso inexplicável sobre os ombros da família. "Como assim, Sofia? O que você quer dizer?" A voz de Miguel tremia e a tensão crescia como um monstro à espreita. Ele se virou para Dona Clara, exigindo respostas. "Porque você não foi a única a ter segredos, Clara. Eu também tenho alguns, e um deles envolve o seu filho desaparecido." O coração de todos parou por um segundo. Os murmúrios aumentaram, as vozes baixas conversavam entre si, misturando choque e confusão. Ninguém sabia o que estava por vir. Lena, uma das netas, sentiu um arrepio na espinha. O que mais poderia existir sob essas camadas de segredos? Antes que alguém pudesse responder, o telefone de Sofia tocou, quebrando a tensão na sala. Todos foram pegos de surpresa.
Com um olhar preocupado, ela atendeu e logo os olhos dela se arregalaram. O quê? Como isso é possível? Sua voz subiu de tom e todos se virarem para ela, como se pudessem sentir a mudança no ar. Sofia se afastou um pouco da sala e, na medida que a conversa evoluía, cada um lá dentro começou a sentir um aperto no peito. Vocês não vão acreditar no que eu acabei de descobrir. A voz dela estava baixa agora, mas a gravidade do momento fez todos prestarem atenção. É sobre Miguel. Eu não sabia que era você. Sua voz tremeu e seu rosto ficou pálido. Você é adotado. Uma onda de choque percorreu a sala. Os olhares se voltaram lentamente para Miguel, como se esperassem que ele falasse ou reagisse. Dona Clara, pálida, segurou a mesa para não desmoronar. O mundo dela finalmente parecia se desmoronar. Miguel estava atordoado. O que você está dizendo, Sofia? A sala ficou em silêncio. Um silêncio mortal. Você foi adotado quando criança. Clara sabia, mas abriu mão de contar. Isso muda tudo. As palavras dela e o olhar desesperado de Clara eram um verdadeiro terremoto. Ninguém sabia se deveria se mover, falar ou até mesmo respirar. Os netos, com os olhos arregalados, trocavam olhares como se quisessem entender o que tudo isso significava. Isso quer dizer que eu não sou realmente parte desta família? Miguel parecia sair de si. Não, Miguel, espera! Dona Clara finalmente conseguiu encontrar a voz, mas já era tarde. Ela tinha perdido a chance de trabalhar dali para frente. Você é meu filho. Não importa de onde você veio. Eu te amo. O que importa é quem você é. Miguel, sem conseguir processar tudo, se afastou. Você me amou tanto que não contou a verdade. Sua voz estava entrecortada pela dor. Dona Clara olhou à volta, percebendo que o peso dos segredos que mantinha tão cuidadosamente agora estavam ruindo. Eu fiz o que achei que era melhor para você. Nunca quis te machucar. Mas naquele momento, tudo parecia estar perdido. A revelação havia criado um abismo entre eles. Miguel se virou para Sofia. Por que você estava segurando isso? Por que agora? Não havia apenas tristeza em sua voz, mas um sentimento de traição que pairava. Sofia, com os olhos cheios de lágrimas, sussurrou. Porque eu também sou parte disso. Eu sou sua irmã. Clara, ela é minha mãe também. O mundo ao redor parecia girar e a sala se encheu de um espanto absoluto. Miguel e Clara, inquietos, mal podiam acreditar no que ouviam. Cada coração ali estava sendo testado. E cada ligação familiar estava prestes a ser redefinida em um nível que ninguém poderia prever. A noite estava longe de acabar, e o abalo causado por estas revelações irrevogáveis deixava todos com a pulga atrás da orelha. O que mais a família Gomes ainda guardava? A verdade estava apenas começando a se desenrolar e as sombras do passado continuavam a ameaçar se transformar em uma tempestade devastadora. A sala estava em silêncio mortal e todos os olhares focados em Dona Clara. O pulsar de emoções era intenso, uma mistura de choque, dor e descrença.
Miguel não conseguia processar o que acabara de ouvir. Irmã, como isso é possível? Sua voz temia, cada palavra carregada de desespero. Sofia, com o olhar denso de verdades não ditas, tomou coragem. Clara nunca me contou. Eu sou a eterna sombra. A verdade é que sempre estive aqui, nas sombras, enquanto você seguia sua vida. Fui mantida à distância, mas a conexão entre nós é mais forte do que você imagina. O coração de Miguel disparou. Que conexão? O que mais vocês estão escondendo? A sala estava elétrica, como se algo prestes a explodir. Dona Clara cobriu o rosto com as mãos, as lágrimas começando a rolar por suas bochechas enrugadas. Eu fiz o que achei que era melhor, Miguel. Eu sempre a amei como uma filha. Mas a defesa da avó se desmoronou rapidamente sob o olhar acusador de Miguel. Ele não entendia. Melhor? Você me privou da verdade e de uma irmã. Ele estava prestes a gritar, mas um barulho baixo e súbito fez todos se calarem. Um eco distante, como se algo tivesse se quebrado, surgiu do corredor. O que foi isso? Ana, a neta mais velha, perguntou com um tom nervoso. O pânico começou a se espalhar, antes que alguém pudesse responder. A luz começou a piscar, mergulhando a sala em uma penumbra inquietante. É o que falta nesta casa? Um apagão? Disse um tio, tentando quebrar a tensão. Mas não havia risadas, apenas olhares nervosos. Neste momento, um grito cortou a escuridão. Um grito familiar. Era Lívia. Vovó! Vem cá, rápido! Desesperados, todos correram em direção à porta. O coração de Dona Clara disparou. Ao entrar na sala ao lado, o que viram os paralisou. Lívia estava de pé, com os olhos arregalados, apontando para a parede onde uma antiga pintura de família flutuava. Mas não era a pintura que causava o susto. Uma sombra parecia se formar à sua frente, como uma silhueta familiar. Isso não é possível! Pedro, o amigo de Clara, murmurou com a voz embargada. Todos, em um só movimento, reconheceram a forma. Era Miguel, mas não o Miguel que todos conheciam. Era um Miguel mais jovem, como se tivesse saído de uma fotografia antiga, ainda vestindo roupas típicas de outra época. A sala se encheu de murmúrios e confusão. O que está acontecendo? Miguel se virou para Sofia, procurando respostas. Ela estava pálida, os lábios tremendo. Isso não pode estar acontecendo. Não agora! E numa fração de segundo, a imagem à frente deles começou a se expandir, revelando mais figuras. A mãe de Miguel, com uma expressão triste. O avô, que todos tinham perdido anos atrás. Cada rosto trazia segredos enterrados, como se a pintura da história da família estivesse sendo reescrita diante de seus olhos. Eles estão aqui por sua causa, Clara. Uma neblina de epifanias e revelações pairava. O que mais estava à espreita? Os tecidos do passado dançavam e se entrelaçavam, revelando que seus segredos não eram apenas sobre Miguel ou Dona Clara, mas sobre cada um ali, comprometendo as bases da família. Eu não fiz isso, não intencionalmente. Clara tentava justificar-se diante do espectro de rostos conhecidos. A sala estava cheia de vozes, clamando por atenção. E o que antes era um aniversário de alegria, agora se tornava um tribunal de fantasmas e arrependimentos. Miguel sentiu que tudo ao seu redor começava a desmoronar. Quem mais está escondido, Clara?
porque agora parece que tudo está se transformando em um pesadelo. Ele gritou, a raiva e a confusão ardendo em suas palavras, enquanto as sombras pareciam se mover em um caleidoscópio de revelações. Logo, um dos murais da sala começou a se desfazer, como se algo estivesse prestes a romper a barreira entre os mundos. O que mais estava por vir? O que todos iriam descobrir? O passado nunca esteve tão perto e, como uma onda, ameaçava engolir a todos. O mistério estava só começando e o medo do desconhecido pairava sobre eles. A sala estava em silêncio mortal e todos os olhares focados em Dona Clara. O pulsar de emoções era intenso, uma mistura de choque, dor e descrença. Miguel não conseguia processar o que acabara de ouvir. Irmã? Como isso é possível? Sua voz tremia, cada palavra carregada de desespero. Sofia, com um olhar tenso de verdades não ditas, tomou coragem. Clara nunca me contou. Eu sou a eterna sombra. A verdade é que sempre estive aqui, nas sombras, enquanto você seguia sua vida. Fui mantida à distância, mas a conexão entre nós é mais forte do que você imagina. O coração de Miguel disparou. Que conexão? O que mais vocês estão escondendo? A sala estava elétrica, como se algo prestes a explodir. Dona Clara cobriu o rosto com as mãos, as lágrimas começando a rolar por suas bochechas enrugadas. Eu fiz o que achei que era melhor, Miguel. Eu sempre a amei, como uma filha. Mas a defesa da avó se desmoronou. Rapidamente, sob o olhar acusador de Miguel, ele não entendia. Você me privou da verdade e de uma irmã. Ele estava prestes a gritar, mas um barulho baixo e súbito fez todos se calarem. Um eco distante, como se algo tivesse se quebrado, surgiu do corredor. O que foi isso? Ana, a neta mais velha, perguntou com um tom nervoso. O pânico começou a se espalhar. Antes que alguém pudesse responder, a luz começou a piscar, mergulhando a sala em uma penumbra inquietante. É o que falta nesta casa? Um apagão? Disse um tio, tentando quebrar a tensão. Mas não havia risadas, apenas olhares nervosos. Neste momento, um grito cortou a escuridão. Um grito familiar. Era Lívia. Vovó, vem cá, rápido! Desesperados, todos correram em direção à porta. O coração de Dona Clara disparou. Ao entrar na sala ao lado, o que viram os paralisou. Lívia estava de pé, com os olhos arregalados, apontando para a parede onde uma antiga pintura de família flutuava. Mas não era a pintura que causava o susto. Uma sombra parecia se formar à sua frente, como uma silhueta familiar. Isso não é possível! Pedro, o amigo de Clara, murmurou com a voz embargada. Todos, em um só movimento, reconheceram a forma. Era Miguel, mas não Miguel que todos conheciam. Era um Miguel mais jovem, como se tivesse saído de uma fotografia antiga, ainda vestindo roupas típicas de outra época. A sala se encheu de murmúrios e confusão. O que está acontecendo? Miguel se virou para Sofia, procurando respostas. Ela estava pálida, os lábios tremendo.
Isso não pode estar acontecendo. Não agora. E numa fração de segundo, a imagem à frente deles começou a se expandir, revelando mais figuras. A mãe de Miguel, com uma expressão triste. O avô, que todos tinham perdido anos atrás. Cada rosto trazia segredos enterrados. Era como se a pintura da história da família estivesse sendo reescrita diante de seus olhos. Eles estão aqui, por sua causa clara. Uma neblina de epifanias e revelações pairava. O que mais estava à espreita? Os tecidos do passado dançavam e se entrelaçavam, revelando que seus segredos não eram apenas sobre Miguel ou Dona Clara, mas sobre cada um ali, comprometendo as bases da família. Eu não fiz isso! Não intencionalmente! Clara tentava justificar-se diante do espectro de rostos conhecidos. A sala estava cheia de vozes, clamando por atenção. E o que antes era um aniversário de alegria, agora se tornava um tribunal de fantasmas e arrependimentos. Miguel sentiu que tudo ao seu redor começava a desmoronar. Quem mais está escondido, Clara? Porque agora parece que tudo está se transformando em um pesadelo, ele gritou. A raiva e a confusão ardendo em suas palavras, enquanto as sombras pareciam se mover em um caleidoscópio de revelações. Logo, um dos murais da sala começou a se desfazer, como se algo estivesse prestes a romper a barreira entre os mundos. O que mais estava por vir? O que todos iriam descobrir? O passado nunca esteve tão perto e como uma onda ameaçava engolir a todos. Então, um som agudo cortou o ar, como vidro se quebrando. A porta dos fundos se abriu com um estrondo e uma figura surgiu, tremendo de raiva e tristeza. Era Carolina, a irmã mais velha de Dona Clara, que todos acreditavam estar morta. Sua presença, uma bomba de choque para todos, transmitia mais que apenas a revelação de sua vida. Tinha nos olhos uma mistura de dor e vingança. Clara, você pensou que poderia me esquecer, não é? Sua voz cortava como uma lâmina. Eu sou a verdadeira razão pela qual Miguel nunca soube da verdade. Todos olharam boquiabertos. O ar parecia gelar e a sala se transformou em um campo de batalha de emoções. Carolina! Dona Clara quase sussurrou, a voz embargada. O que você está fazendo aqui? Depois de todos esses anos? Depois de todos os segredos que você guardou, venho para expor tudo. É hora de você pagar por suas mentiras. Carolina se aproximou e os olhares se dividiam entre as duas irmãs. Um duelo silencioso e aterrador. Os murmúrios aumentaram e o caos emocional atingiu seu ápice. Qual é a verdade? Então, Miguel exigiu, agora mais confuso do que nunca. O ambiente pulsava com energia acumulada. Uma tempestade de segredos prestes a explodir. Você acha que sempre soube a verdade? Você só arranhou a superfície, Miguel. O que está prestes a ser revelado vai mudar tudo o que você acredita sobre nós. Carolina olhou diretamente para Miguel. Você não é o que pensa que é. E o que aconteceu naquela noite não foi um acidente. As palavras de Carolina ecoaram na sala, fazendo todos se entreolharem em estado de choque. O que mais estava escondido sob a superfície?
A atmosfera estava carregada de incerteza, e a verdade finalmente revelada prometia derrubar tudo. A noite continuava, mas a tempestade se aproximava, prestes a desabar em um cenário inimaginável. A sala estava em silêncio mortal, e todos os olhares focados em Dona Clara. O pulsar de emoções era intenso, uma mistura de choque, dor e descrença. Miguel não conseguia processar o que acabara de ouvir. Irmã? Como isso é possível? Sua voz tremia, cada palavra carregada de desespero. Sofia, com um olhar profundo, tomou coragem. Clara nunca me contou. Eu sou a eterna sombra. A verdade é que sempre estive aqui, nas sombras, enquanto você seguia sua vida. Fui mantida à distância, mas a conexão entre nós é mais forte do que você imagina. Miguel sentiu seu coração disparar. Que conexão? O que mais vocês estão escondendo? A sala estava elétrica, como se algo prestes a explodir. Dona Clara cobriu o rosto com as mãos. Lágrimas escorriam por suas bochechas enrugadas. Eu fiz o que achei que era melhor, Miguel. Eu sempre a amei como uma filha. Mas as defesas da avó se desmoronaram sob o olhar acusador de Miguel. Melhor? Você me privou da verdade e de uma irmã. Ele estava prestes a gritar, mas um barulho baixo e súbito fez todos se calarem. Um eco distante, como se algo tivesse se quebrado, surgiu do corredor. O que foi isso? Ana, a neta mais velha, perguntou com um tom nervoso. O pânico começou a se espalhar. Antes que alguém pudesse responder, a luz começou a piscar, mergulhando a sala em uma penumbra inquietante. Um grito cortou a escuridão. Uma voz conhecida. Lívia, a bisneta. Correu em direção a eles, os olhos arregalados. Vovó, vem cá, rápido! E todos, numa decisão coletiva, correram atrás da menina, com o coração na boca. Ao entrar na sala ao lado, o que viram os paralisou. Lívia apontava para a parede onde uma antiga pintura de família flutuava. Uma sombra parecia se formar à sua frente. Uma silhueta familiar. Isso não é possível. Pedro, o amigo de Clara, murmurou pálido. Todos reconheciam a forma. Era Miguel, mas não o Miguel que todos conheciam. Era um Miguel mais jovem, como se tivesse saído de uma fotografia antiga. Miguel arregalou os olhos. O que está acontecendo? Ele olhou para Sofia, querendo respostas. Isso não pode estar acontecendo. Não agora. Sofia, visivelmente abalada, mal conseguia sustentar o olhar. Então, em frações de segundos, a imagem se expandiu, revelando mais figuras. A mãe de Miguel, com uma expressão triste. O avô que todos tinham perdido anos atrás. Cada rosto trazia segredos enterrados. Eles estão aqui por sua causa, Clara. A voz de Carolina cortou o ar, um eco de suas palavras ressoando como uma maldição. O ambiente estava pesado, a influência dos fantasmas presente em cada canto. Você pensou que poderia me esquecer, não é? A expressão de Carolina era uma mistura de raiva e tristeza. Eu sou a verdadeira razão pela qual Miguel nunca soube da verdade. Os murmúrios aumentaram à medida que os rostos ao redor se tornaram confusos. Qual é a verdade, então? Miguel exigiu, sentindo o mesmo nó na garganta que Clara já enfrentava. A sala pulsava com energia acumulada,
um turbilhão prestes a explodir. Você acha que sempre soube a verdade? Você só arranhou a superfície, Miguel. O que está prestes a ser revelado vai mudar tudo o que você acredita sobre nós. Carolina fotou Miguel, suas palavras afiadas como facas. A tensão era palpável. Miguel se virou para Clara, agora com uma expressão dura. O que você sabe? O que aconteceu naquela noite? E antes que Clara pudesse responder, algo ainda mais impactante aconteceu. Uma luz ofuscante surgiu, preenchendo a sala, e de repente, tudo ficou silencioso. A aparição de Carolina começou a desvanecer, como fumaça ao vento. Não é só a verdade que está enterrada, Miguel. Tem uma família a mais, um irmão que você nunca soube. As palavras dela ecoaram, seguidas de uma nova onda de choque. Miguel deu um passo para trás, de olhos arregalados, a mente girando. Irmão? Como assim? A sala, antes cheia de vozes, agora estava envolta em um silêncio aterrador. Sim, um irmão, e ele está vindo para cá. Está muito mais perto do que você imagina. Carolina sussurrou com uma intensidade que fez todos na sala tremerem. Um arrepio percorreu a coluna de Miguel, e enquanto todos se recuperavam do impacto, Lívia, olhando para a porta aberta, começou a gritar. Quem é? Quem está chegando? E a atmosfera se tornava insuportável. Quem era esse irmão? Que isso significava para a família Gomes. Eles estavam prestes a descobrir que os segredos que guardavam provocariam uma tempestade mais devastadora do que poderiam imaginar. A verdade estava se aproximando. E o que mais se escondia sob as camadas de mentiras e omissões? A sala estava em silêncio mortal. Todos os olhares estavam fixados em Dona Clara. O pulsar de emoções era intenso. Uma mistura de choque, dor e descrença. Miguel não conseguia processar o que acabara de ouvir. Irmã? Como isso é possível? Sua voz tremia, cada palavra carregada de desespero. Sofia, com o olhar profundo, tomou coragem. Clara nunca me contou. Eu sou a eterna sombra. A verdade é que sempre estive aqui, nas sombras, enquanto você seguia sua vida. Fui mantida à distância, mas a conexão entre nós é mais forte do que você imagina. Miguel sentiu seu coração disparar. Que conexão? O que mais vocês estão escondendo? A sala estava elétrica, como se algo estivesse prestes a explodir. Dona Clara cobriu o rosto com as mãos. Lágrimas escorriam por suas bochechas enrugadas. Eu fiz o que achei que era melhor, Miguel. Eu sempre a amei como uma filha. Mas as defesas da avó se desmoronaram sob o olhar acusador de Miguel. Melhor, você me privou da verdade e de uma irmã. Ele estava prestes a gritar, mas um barulho baixo e súbito fez todos se calarem. Um eco distante, como se algo tivesse quebrado, surgiu do corredor. O que foi isso? Ana, a neta mais velha, perguntou com um tom nervoso. O pânico começou a se espalhar. Antes que alguém pudesse responder, a luz começou a piscar, mergulhando a sala em uma penumbra inquietante. Um grito cortou a escuridão. Uma voz conhecida. Lívia, a bisneta, correu em direção a eles, os olhos arregalados. Vovó, vem cá, rápido! E todos, numa decisão coletiva, correram atrás da menina com o coração na boca. Ao entrar na sala ao lado, o que viram os paralisou.
Lívia apontava para a parede onde uma antiga pintura de família flutuava. Uma sombra parecia se formar à sua frente, uma silhueta familiar. Isso não é possível, Pedro, o amigo de Clara, murmurou, pálido. Todos reconheceram a forma. Era Miguel. Apenas os ecos dos passos, apenas os sussurros do vento, apenas sombras, apenas. Mas não o Miguel que todos conheciam. Era um Miguel mais jovem, como se tivesse saído de uma fotografia antiga. Miguel arregalou os olhos. O que está acontecendo? Ele olhou para Sofia, buscando respostas. Isso não pode estar acontecendo, não agora. Sofia, visivelmente abalada, mal conseguia sustentar o olhar. Então, em frações de segundos, a imagem se expandiu, revelando mais figuras. A mãe de Miguel, com uma expressão triste. O avô, que todos haviam perdido anos atrás. Cada rosto trazia segredos enterrados. Eles estão aqui por sua causa, Clara. A voz de Carolina cortou o ar, o eco de suas palavras ressoando como uma maldição. O ambiente estava pesado, a influência dos fantasmas presente em cada canto. Você pensou que poderia me esquecer, não é? A expressão de Carolina era uma mistura de raiva e tristeza. Eu sou a verdadeira razão pela qual Miguel nunca soube da verdade. Os murmúrios aumentaram à medida que os rostos ao redor se tornaram confusos. Qual é? Verdade, então? Miguel exigiu, sentindo o mesmo nó na garganta que Clara já enfrentava. A sala pulsava com energia acumulada, um turbilhão prestes a explodir. Você acha que sempre soube a verdade? Você só arranhou a superfície, Miguel. O que está prestes a ser revelado vai mudar tudo o que você acredita sobre nós. Carolina fitou Miguel, suas palavras afiadas como facas. A tensão era palpável. Miguel se virou para Clara, agora com uma expressão dura. O que você sabe? O que aconteceu naquela noite? E antes que Clara pudesse responder, algo ainda mais impactante aconteceu. Uma luz ofuscante surgiu, preenchendo a sala, e de repente tudo ficou silencioso. A aparição de Carolina começou a desvanecer, como fumaça ao vento. Não é só a verdade que está enterrada, Miguel. Tem uma família a mais, um irmão que você nunca soube. As palavras dela ecoaram, seguidas de uma nova onda de choque. Miguel deu um passo para trás, de olhos arregalados, a mente girando. Irmão? Como assim? A sala, antes cheia de vozes, agora estava envolta em um silêncio aterrador. Sim, um irmão, e ele está vindo para cá. Tá muito mais perto do que você imagina. Carolina sussurrou com uma intensidade que fez todos na sala tremerem. Um arrepio percorreu a coluna de Miguel. Quem é ele? O coração dele disparava. A tensão se intensificou e antes que alguém pudesse responder, a porta dos fundos se abriu lentamente, revelando uma figura alta e sombria. Era um homem, mas não um homem qualquer. Ele tinha o mesmo olhar de Miguel, os mesmos traços faciais. Eu sou Mateus, disse, a voz profunda e cheia de segredos, e eu venho buscar a verdade. Os corações pararam. O que mais estava escondido? Como isso mudaria tudo? A sala estava em choque.
cada um se perguntava até onde a mentira tinha ido. Com uma reviravolta inesperada, o tecido da família Gomes estava prestes a se desfazer, revelando em novo e sombrio inteiramente. A sala estava em silêncio mortal e todos os olhares estavam fixados em Mateus. A tensão era tão palpável que parecia que a qualquer momento alguém poderia gritar, e o ar carregado de segredos parecia prestes a explodir. Eu sou Mateus, ele disse, em um tom firme, mas ao mesmo tempo doloroso. E eu venho buscar a verdade. Miguel deu um passo à frente, seu coração acelerado, uma mistura de confusão e raiva pulsando dentro dele. A verdade sobre o quê? Ele mal podia fazer as perguntas, mas as palavras saíram como um impulso. Quem é você realmente para aparecer assim e dizer que é meu irmão? Mateus olhou em volta, captando a atmosfera densa de desconfiança. Eu fui mantido em segredo. Clara, você nunca contou, nunca deixou eu conhecer minha família verdadeira. A última palavra escapou de seus lábios, ecoando como um crime cometido há muito tempo. O peso da revelação pairava sobre todos como um manto pesado. Os murmúrios começaram a crescer. O que você quer dizer? Você está dizendo que é meu irmão? Miguel estava chocado, a realização o atingindo como um soco no estômago. Clara, por sua vez, estava pálida, como se a vida tivesse sido sugada dela. Não, isso não pode ser. Isso é mentira! Mas Mateus continuou, agora mais firme. Eu cresci em instituições. Nunca conheci vocês, mas sei de tudo. Eu sei o que ocorreu aquela noite. O verdadeiro segredo, Clara, o que você escondeu. A culpa que você carrega. A agitação na sala aumentou. Furtivos olhares passaram entre os membros da família. O que você está dizendo? Dona Clara parecia prestes a desmaiar, suas mãos tremendo levemente. Que culpa! Eu nunca te machuquei. Mateus sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Você não me machucou, mas o que aconteceu com você e com nossa mãe naquela noite foi um erro, Clara. Um acidente. Ou será que não? Um silêncio profundo tomou conta, como se uma pedra tivesse sido lançada num lago tranquilo, e as ondas da verdade começassem a se espalhar. Todos estavam agora olhando para Clara, com uma mistura de expectativa e horror. Então, um eco distante ressoou pela casa, um som que parecia vir da cozinha. Todos os rostos se viraram na mesma direção, e antes que alguém pudesse pensar em se mover, a porta se abriu com um estrondo. Uma figura alta entrou e os olhos de todos se arregalaram. Era o pai de Miguel, Carlos, que acreditavam estar em uma viagem de negócios. Mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher pálida, que carregava uma semelhança estranha com Clara, fazia suas pernas tremerem. Desculpem o atraso, Carlos disse, mas ao ver os rostos horrorizados, seu tom mudou. O que está acontecendo aqui? O choque em sua expressão rapidamente se transformou em algo mais aterrador. Mateus, é você? A sala pulsou com confusão. Miguel olhou entre os dois.
incapaz de acreditar no que via. Como você conhece ele? O que está acontecendo aqui? Sua voz tremia de frustração e traição. A sala, uma vez celebrante, agora parecia uma armadilha de emoções borbulhantes. Eu não pude contar a verdade antes, Carlos disse. A voz mais baixa e mais trêmula. Mateus é seu irmão gêmeo. Ele foi separado de nós ao nascer e Clara não tinha escolha. Um novo silêncio caiu, mais profundo que o anterior. Cada palavra era como uma facada, abrindo antigas feridas que pareciam ter sido deixadas para trás. Os olhares se agitavam enquanto a nova revelação impactava. Você está dizendo que não sou um filho único? Que você... Miguel estava em choque. A ideia de um irmão gêmeo, uma conexão desconhecida, que sempre esteve ali, mas que nunca soube. Mas antes que pudesse absorver tudo, Mateus deu um passo à frente, seu rosto se contorcendo de dor. Eu não sou só seu irmão, Miguel. Eu sou a razão da traição de Clara. Fui tirado de você e da sua mãe, e todos nós fomos enganados. O que isso significava? A conexão entre os quatro estava em jogo, e Dona Clara caiu em lágrimas. A verdade, finalmente exposta como um monstro há muito submerso. O que mais poderia se desdobrar? O que mais permanecia nas sombras, esperando para ser revelado? A sala tinha mudado para sempre, e com isso, tudo o que Miguel e todos os outros pensavam saber tornou-se uma mera ilusão. A sala estava em um completo impasse, a tensão pairando como uma neblina pesada. Miguel sentia seu coração pulsar no pescoço. Sua mente girava enquanto absorvia cada palavra de Mateus. Irmão, a palavra saía com dificuldade, como se estivesse tentando desenterrar uma verdade que havia sido enterrada há muito tempo. Sim, irmão, eu e você somos gênios, separados ao nascer. Mateus repetiu, seus olhos intensos fixos em Miguel, buscando algum tipo de reconhecimento. Nossos destinos foram traçados por um segredo que tornou nossas mães prisioneiras de suas próprias vidas. Dona Clara, em meio ao turbilhão, finalmente levantou a voz. Eu fiz o que era necessário. O passado estava cheio de dor. Eu só queria proteger vocês dois. As lágrimas escorriam por seu rosto. Seus olhos buscavam compreensão em cada membro da família. Proteger ou esconder? Miguel gritou, a ira pulsando dentro dele. Por que não me contou antes? Eu poderia ter tido uma vida melhor. Uma vida inteira com você. Mateus avançou, a determinação, refletindo em seu olhar. Essa vida não foi fácil para nenhum de nós. Só quero que você saiba, eu não sou seu inimigo. Vamos redefinir isso juntos. A força de suas palavras trouxe um momento de calma, embora a ferida ainda estivesse aberta. Carlos e Sofia trocaram olhares preocupados, percebendo a gravidade da situação. Precisamos resolver isso em família. Não podemos permitir que o passado nos divida. Carlos disse, levantando as mãos para acalmar os ânimos. Ana, que até então permanecia silenciosa, tomou coragem. E se começássemos de novo? Podemos criar novas memórias em vez de nos afundarmos neste mar de segredos. A sua voz
ao mesmo tempo doce e firme, perfurou a nuvem de desespero que pairava. Vocês são irmãos. É hora de se unirem. Com essas palavras, um novo começo começou a emergir. Miguel olhou para Mateus, sentindo o peso do que significava ter alguém ao seu lado. Uma conexão que estava sempre ali, oculta sob camadas de mentiras. Talvez pudéssemos tentar, ele disse, sua voz agora mais suave. Mas eu não quero mais segredos. Mateus assentiu, um leve sorriso começando a se formar em seus lábios. Prometo que vou compartilhar o que sou. Vamos enfrentar essa tempestade juntos. O ambiente começou a mudar, como se a luz voltasse a entrar pela janela, iluminando um caminho que estava antes ofuscado. Dona Clara, com o coração partido mas esperançoso, olhou para todos. Vamos seguir em frente então, como uma família. Precisamos de tempo, mas não podemos deixar o ódio nos dividir. Certamente, a verdade, ao invés de quebrar, pode unir. E assim, cada um começou a se abrir. Os segredos mais sombrios foram compartilhados, as lágrimas se tornaram riso e as novas conexões começaram a curar velhas feridas. O amor florescia, onde antes havia apenas dúvida. Todos perceberam que o que realmente importava era a família e o futuro que estavam construindo juntos. Enquanto a noite se desenrolava, eles prometeram a um ao outro que nunca mais deixariam os segredos do passado dominarem. E naquele momento, sob a luz inconstante das velas de aniversário, um novo laço se formou entre todos ali presentes. Mas uma pergunta ficou no ar, como um eco persistente. Será que aqueles segredos realmente estavam finalizados? O que mais estava à espreita nos cantos escuros de suas histórias? O tempo mostraria. Antes que você saia, precisamos fazer um pedido urgente. Inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história impactante. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que você sabe que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de mostrar seu apoio e se juntar à nossa comunidade. Não espere nem mais um segundo